Olha, essa questão aqui vai ser pesada, viu? Nós temos o seguinte, ó, o campo elétrico de um dipolo elétrico em pontos sobre o eixo do dipolo é dado aproximadamente pelas equações 22,8 e 22,9. Se é feita uma expansão binomial da equação 22,7, que está aí na sua tela, com exceção desse mais E1, tá? A nossa equação 22,7 é apenas essa parte aqui, essa primeira parte, né, que é o campo elétrico. O campo elétrico igual a 1 sobre 2π ε0, que multiplica a carga vezes D sobre Z ao cubo. Né? Esse aqui. Onde Q vezes D é o nosso momento do dipolo elétrico. Tá? Momento elétrico, se eu não me engano, é assim que se escreve, é assim que se diz. Então ele pede o seguinte: qual é o termo seguinte da expressão do campo elétrico do dipolo em pontos sobre o eixo X, sobre o eixo do dipolo, na verdade? Em outras palavras, qual é o valor de E1 na expressão? Ou seja, quem é esse segundo termo? Né? Se fizermos uma expansão binomial dessa equação, né? Porque lembre-se, quando fazemos o dipolo, né? tem a dedução da equação no Halliday? Tem. Você nota que podem surgir vários termos, né? Infinitos, né? Infinitos termos, né? Porque vão se formando diversas frações. Quando você escolhe um valor para z muito maior que d, todas elas vão se tornando irrelevantes. E aí a equação se reduz a somente isso aqui. Porém, ele quer que você faça essa expansão e diga qual é o valor do segundo termo. Então, vamos aqui pegar também a ilustração onde é feita essa dedução da equação lá no livro. Então, você tem aqui as duas cargas, né? O dipolo é feito por uma carga positiva e uma negativa. Aqui eu troquei, né? No livro a carga positiva fica em cima e a negativa fica embaixo. Tá? Então, assim como na questão 18, o sinal vai ficar invertido, tá? Porque eu inverti as cargas. Mas em módulo o valor é o mesmo, tá? E você tem aqui a posição mediana entre essas duas cargas, né? Que seria o nosso momento dipolo, né? E queremos aqui para um ponto sobre esse eixo, né? Nesse caso aqui o eixo Z. Então tá ali o nosso ponto, que está uma distância Z do nosso ponto central ali entre as duas cargas. Dessa forma, então, eu tenho uma distância Z menos D meio até o ponto P, entre a carga negativa e o ponto P, e uma distância Z mais D meio, né? Entre o ponto P e a nossa carga positiva, né? Porque nós temos aqui que Z é a distância entre o ponto médio, que seria o que? D sobre 2, né? Já que a distância aqui entre eles dois é D, e o nosso ponto. Só que nós queremos calcular o campo elétrico aqui nesse ponto, né? Que é gerado pelas nossas cargas, né? Então tem que ser a distância entre elas. Só que aí, né, a distância dessa carga até lá, até o ponto, né? Aqui seria a distância Z menos esse pedaço aqui, né? D meio. E da nossa carga positiva seria a distância Z, que vem até aqui, né? Mais o pedaço que falta, que é o quê? 1 meio de D. Certo? Então, vamos à dedução da nossa equação, né? Então, no nosso ponto, o campo elétrico atuante da carga negativa vai apontar em direção à própria carga. Então, você tem aí o vetor campo elétrico naquele ponto representado. Para a carga positiva, que ela aponta no sentido oposto à carga, você vai ter esse vetor ali, né? Então, você tem aqui da carga positiva e o da carga negativa. Então, o nosso campo elétrico resultante ali, né, vai ser escrito dessa forma aqui. O campo elétrico da carga positiva apontando para o sentido positivo, menos o campo elétrico da carga negativa apontando para o sentido mais, né? Apontando para o sentido negativo. Por isso fica menos aqui, tá? Aplica o campo elétrico, né, nesses dois termos. Então, tá aqui. Nós temos, né, que o campo elétrico é carga vezes a constante... esqueci agora. A constante eletrostática sobre a distância ao quadrado. Então, da carga positiva é Z mais D sobre 2. E o da carga negativa, Z menos D sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Certo?
põe em evidência a nossa constante elétrica e a carga, né? Porque as cargas são as mesmas. Aqui, considerando um elétron e um próton, tá? Então, esses dois que aqui são iguais. Então, coloca em evidência. Coloca o nosso z também em evidência. Se eu colocar em evidência, fica z quadrado, que multiplica 1 menos d sobre 2z. E aqui também, né? Então, coloca em evidência. Então, tá aí. Ué, coloquei em evidência não, foi? Mas eu vou colocar agora. Pronto, tá aí. Colocado em evidência. Nosso z quadrado. Então, como ele multiplica ambos os termos da equação também, né? Então, podemos colocar ele em evidência da mesma forma. Então, tá aí. Pronto, tá aí a nossa equação do dipolo elétrico, né? É essa daí, né? Só que, obviamente, que ela não está... como é que se diz o nome? Ela não está resumida, né? Ela não está simplificada, né? É a partir daqui que nós fazemos a abertura binomial da nossa equação. Então, podemos aplicar, né, o teorema binomial. Qual é o teorema binomial? O que é que eu fiz aqui? Tá. É o que vai aparecer já já. Antes, eu peguei e coloquei o seguinte. Eu coloquei a nossa expressão que está no denominador no numerador. Para ficar com a cara mais parecida com o... Mais parecido não, para ficar parecido com o nosso teorema binomial, tá? E facilitar a nossa vida, né? Então, esse termo aqui todinho eu coloquei no numerador, então o expoente vem com sinal negativo, tá? Então, como é feita essa expansão binomial? Então, tá aqui a nossa equação, né? Nós temos os termos, né, da nossa operação elevado a um certo expoente. Olha só, como vocês estão vendo. Tá vendo aqui, ó? Então, nós podemos chamar um de A, né? E x de D sobre 2E, não é isso? Aqui, ó. Um é A, x é D sobre 2E, e o nosso N é o nosso expoente menos 2. Então, isso vai ser o somatório de N elementos, né? Onde nós vamos ter um certo K, e isso vai ser fatorando também, vamos ter que aplicar o fatorial, né? Isso também pode ser feito através da série de Taylor. Teve algumas questões de capítulos anteriores que eu resolvi certas expansões dessa forma assim também. Então, pela série de Taylor, e tem algumas questões aí que eu resolvi pela série de Taylor, você também chega na mesma resolução. Só que aqui ele está pedindo pela expansão binomial, certo? Então, vamos fazer pela expansão binomial. Esse somatório vai até o infinito, né? Então, vocês já sabem como é o somatório binomial, né? Então, você tem ali n termos, né, de k elevado a n, vezes o termo central ali elevado a um certo k. Esse termo aí, ele pode ser escrito dessa forma aqui, tá? É uma série de somas de termos multiplicandos, né, até o infinito, dividido por k fatorial, onde k vai de 0 até infinito, tá? Se reescrevermos a nossa equação do campo elétrico, substituindo ali as nossas mudanças de parâmetros, ela vai ficar assim, ó. Então tá aí, ó. O nosso A, né, que é o 1, né, ó, e o nosso D sobre 2Z quadrado, que é o nosso x, né? Então aqui vamos ter A mais x elevado a n, menos A menos x elevado a n. E aí, nós vamos ter o seguinte, sabe? Vamos para a próxima tela, porque aqui não vai caber. Porque o bagulho vai ser muito doido. E vocês vão ver. Muito bem. Aplicando a nossa expansão, nós vamos ter o seguinte. Ó. Nossa expansão vai ser o seguinte. O primeiro termo a gente vai dar 1, né? Que você vai ter lá um monte de coisa elevada a 1 vezes 1, k fatorial, que seria fatorial de 0, vai dar 1. Então, nosso primeiro termo a gente já coloca como sendo 1. O segundo termo vai ser n vezes x sobre 1 fatorial. Isso é a nossa expansão, tá? Isso é a nossa expansão. Isso está na definição, tá? Você segue essa regra. O terceiro termo vai ser n, que multiplica n menos 1, né? Fecha parênteses, sobre 2 fatorial, que multiplica x elevado a 2. Aí você vai ter um quarto termo, um quinto termo,
Veja que vai aumentando os termos e vai aumentando a fatoração e o expoente, tá vendo? O quinto termo, o sexto, o sétimo, o oitavo, ad infinito, né? Agora substitui. Quem é o nosso n? N é menos 2. Quem é o nosso x? É d sobre 2z, né? Só que eu não vou substituir agora, para não ficar uma poluição de números aqui, tá? Eu vou só substituir o nosso n, que é menos 2. Então vamos resolver. Para o nosso x, porra, que é x mais 2, tá? É mais x, tá? Vocês me perdoem. É mais x. E eu tenho certeza que a próxima aqui eu também escrevi errado, tá vendo? Olha aí. É mais, tá? Vocês me perdoem. A próxima é que é com o menos. Que a gente vai fazer isso para o mais e para o menos, tá? Então, nós temos 1, tá aqui. O segundo termo, menos 2 vezes x, né? Sobre 1 fatorial. Então, tá aqui. O segundo termo, menos 2, que multiplica menos 2 menos 1, né? Sobre 2 fatorial. Então, tá aqui. E assim vai. Aonde tiver n, você substitui por menos 2. Então, você vai até o infinito. Agora, resolvendo, né? Você tem aqui, ó, 1, né? Aqui vamos ter menos 2x, né? Aqui nós vamos ter menos 3, menos 2 menos 1 dá menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo, né? Só que 6 sobre 2 dá 3, né? 3x quadrado, né? E assim vai também. Aqui vai dar menos 3, aqui vai dar menos 4, né? Então, vai dar multiplicações, né? Vai dar negativo. Então, você tem 6 vezes 4, 24. Sobre 6 vai dar 4. Aqui também, né? Aqui vai dar menos 3, menos 4 e menos 5, né? Então, aqui a gente já sabe que vai dar 6, aqui a gente já sabe que vai dar 24. Então, 24 vezes 5 vai dar 120. Sobre 124, sobre 24 vai dar 5. E por aí vai, né? Então, você vai resolvendo de 1 a 1. E aí eu já vou colocar aqui o resultado, né? Tá aqui. Esses números embaixo são resultados fatoriais, tá? 4 fatorial dá 24, 5 fatorial dá 120. Não é isso, né? 1 fatorial é isso mesmo, tá? Então, nós temos aqui, né? Para o nosso termo a mais x, vai dar isso aqui. Agora vamos fazer para o nosso a menos x, né? Então, você tem tudo isso aí, ó. Né? Então, você tem a n, né? Que multiplica menos x, n, que multiplica n menos 1, vezes menos x ao quadrado, né? Porque agora é menos x, tá? A mesma coisa aqui. A única mudança que vai ter aqui é que agora o nosso x vai estar dentro aqui do parênteses com um sinal negativo. O que significa que as potências positivas de x vão ser positivas e as potências negativas de x vão ser negativas. O que vai mudar o sinal de alguns termos, não é? Olha só. Esse primeiro termo aqui, ele dá negativo, mas agora vai dar positivo, né? Porque temos um menos aqui, né? O terceiro termo aqui, ele vai dar... Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui o nosso conflitozinho, né? Que vai dar positivo, né? Eu já coloquei aqui, vai dar positivo. O segundo eu não coloquei, né? Mas aqui o nosso x vai dar positivo, então aqui vai continuar positivo, tá? Então aqui vai continuar positivo. Aqui é o nosso elevado a 6, né? Isso é o nosso quarto termo, né? O nosso quarto termo aqui deu menos 4x ao cubo, né? Então, isso aqui vai dar positivo. Ah, não, já deixei o sinal aqui, ó. Dá positivo. Aqui também. Na verdade, vai dar tudo positivo. Sabe por quê? Porque os sinais que vão dar negativo, né? Os termos que vão dar negativo são esses aqui, ó. O segundo, o terceiro, perdão, o segundo, o quarto, aqui segue o meu pontinho, o sexto, o oitavo, o décimo. Se você olhar, esses termos são os termos em que os nossos x estão elevados a uma potência negativa, ou seja,
vai ser negativo também. Então, na multiplicação, menos com menos dá mais. Então, isso significa que toda a série vai ser somada por termos positivos. Então, nós vamos ter aqui todos os termos positivos. Massa, né não? Vamos para a próxima tela, porque aqui não vai caber. Então, tá aqui, ó. A expansão binomial para o termo positivo e a expansão binomial para o termo negativo. Vamos fazer a soma deles, né? Porque ó, isso aqui ó, é esse termo menos esse termo, ou seja, tudo isso aqui até o infinito menos tudo isso aqui até o infinito, né? Então tá aí, ó. Toda a nossa expansão do termo positivo, né? Nossa expansão binomial do termo positivo menos toda a expansão binomial do termo negativo, né? Nosso a menos x, né? Só que todo mundo sendo multiplicado por menos, né? Então vai dar tudo menos, né? Então vamos reescrever aqui. Se você observar, ó, todos os termos aqui que são negativos, né? Vão ficar negativos, né? E aí eu juntei com os seus termos semelhantes desse primeiro parênteses, né? Então você tem, ó, 1 menos 1 dá 0, menos 2x menos 2x, então aqui vai dar diferente 0, né? Vai dar 4x. Vamos ter 3x quadrado menos 3x quadrado, então aqui vai se cancelar, né? Então aqui ó, se cancela, se cancela, se cancela, então vai ser par a par, né? Ó, um par se soma, outro par se cancela, um par se soma, outro par se cancela. Aqui é onde é que está a diferença, tá? Eu inverti a posição da carga positiva e negativa, então esses termos dão tudo negativo, já dá uma soma negativa. Mas se eu fizesse como eu coloquei no livro, foi porque eu não percebi, tá? Eu só montei a estrutura geométrica do desenho e fui fazendo por ela. Mas no livro, a carga positiva está em cima e a carga negativa está embaixo. Aqui eu fiz com a carga positiva embaixo e a negativa em cima. Então vai dar uma soma de termos negativos, tá? Mas em módulo, né, é o mesmo valor, tá? Não tem problema com isso, tá? Então o que sobra, né? O que sobra são os termos somados negativamente, né? Então você tem aqui menos 4x, menos 8x ao cubo, menos 12x à quinta, e assim vai. Vai ser menos 16, menos 16x à sétima, e por aí vai, tá? Só que nós queremos o segundo termo, né? Somente. Então, a gente só precisa se preocupar com esses dois aqui, ó. Menos 4x, menos 8x ao cubo, né? O resto, a gente não precisa se preocupar, porque ele só pede até o segundo termo. Então, como tudo isso aqui vai estar multiplicado, né, por constante eletrostática, a carga IZ ao quadrado, né? Então tá aqui, ó, todo mundo multiplicado. Só que quem é esse x? Esse x não se esqueçam, né? Ó, tá aqui, ó, deixa até aqui para lembrar. É d sobre 2e, né? Então bora substituir. Então nós temos, né, e o nosso caso eu troquei por 1 sobre 4π epsilon 0. Então nós temos menos 4 vezes d sobre 2e, menos 8 sobre d, vezes d sobre 2e, tudo isso elevado ao cubo. Então vamos multiplicar todo mundo, né? Multiplicando todo mundo, nós temos então, né, tudo isso aqui vezes isso aqui. Esse 4 aqui eu posso ir embora com esse 4, não é? E sobra somente esse 2 embaixo. Π, epsilon 0, z a quarta, a terceira, né? O Q e o D, né? Multiplicando. Aqui nós temos 4. Embaixo temos 4, 8 sobre 4, vai dar 2 em cima. Embaixo nós temos 2 ao cubo, vai dar 8, então fica 2 sobre 8, que simplificando dá 1 sobre 4. Então tá aqui, ó. Q vezes D a terceira. Embaixo nós vamos ter Z a segunda vezes Z a terceira, então dá Z a quinta, né? Então tá aqui a nosso campo elétrico escrito pela expansão binomial. Escreve tudo isso em módulo, né, por causa do sinal, porque eu inverti as cargas, falando mais uma vez, tá? Eu inverti a posição das cargas, então deu tudo o sinal negativo, tá? Mas se você reinverter e refazer tudo isso aqui, no final vai ficar tudo com todos os mesmos parâmetros, só com sinais positivos, né? Então, ou seja, em módulos são iguais. E como ele quer o valor do segundo termo, né? Ou seja, o nosso é 1, né? Então, esse cara aqui, ó, se você olhar, ó, esse cara aqui é quem? Ó, 1
sobre 2πε0 que dê z a terceira. Ó, isso aí igualzinho, tá vendo? Ó? Igualzinho aqui dentro do nosso retângulo em azul. Ó. Então, o nosso E1 é esse segundo cara aqui. Ó. 1 sobre 4πε0 que d ao cubo sobre z à quinta. Então, esse é o nosso segundo termo do campo elétrico de um momento dipolo escrito por uma expansão binomial. Então, tá aí o nosso segundo termo, né, que é esse aqui. Incrível, né, não? Essa questão, e ela é bem trabalhosazinha. Então, você tem que ter aí uma ciência sobre o conhecimento de expansão binomial, como ele foi pedido. E aqui eu trouxe um pouquinho de como se faz essa expansão. Se eu não me engano, vai ter uma outra questão que vai também pedir a mesma coisa, tá? Então a gente vai trabalhar ela de novo, essa expansão binomial, então vai ser outra questão mais extensa. E, né, ajude o canal a crescer, né, que essa questão aqui merece um like, né? Porque, cara, olha, deu trabalho, eu tive que reestudar binômios, tá? Para poder fazer essa questão aqui, tá? Para trazer bem bonitinho, bem direitinho aqui a resolução. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.